Olá, o Câmara Recebe de hoje tem a presença do gerente de negócios da CPFL, Luiz Antônio Gomes. Luiz, muito obrigado pela presença. Bom, que eu te conheço uns 10 anos de CPFL. Quanto tempo de casa, Luiz? Eu estou com 33 anos, né? Entrei na CPFL aqui em Rio Preto e permaneço aqui, né? Então, e até assim, vamos dizer, uma raridade hoje dentro da empresa, Alguém não então, tanto tempo, tanto né? tempo no mesmo lugar, né? Na mesma cidade, né? Tive umas outras oportunidades de tal, mas acabou não dando certo a transferência, fui ficando e agora até próximo da aposentadoria, nem compensa mais tentar ir. Está Outras, enraizado está já aqui, né? enraizado, né? Luiz, eu sei que você tem uma atuação bastante próxima com o poder público, né? Você tem uma relação estreita aí com prefeitos, inclusive vereadores. Como é que é essa relação? Muita cobrança? Sim, a relação nossa sempre assim, a empresa criou essa atividade, né, de relacionamento com o poder público desde 2000, né, onde foi feito segmentado o mercado e um dos segmentos que a CPFL adotou foi o poder público. E desde lá a gente tem esse relacionamento próximo realmente para dar uma atenção. É o nosso cliente mais importante do município, né? São as prefeituras. Na maioria dos municípios é o maior cliente nosso a nível de consumo de energia e valor da conta. Então a gente realmente precisa estar próximo aí para dar realmente um atendimento diferenciado, estar mais próximo, antecipar talvez as demandas de serviços, de solicitações. Então essa é a nossa atividade do dia a dia, né? Realmente dando essa proximidade, fazendo com que as coisas aconteçam com maior rapidez. Ô, Luiz, até sobre isso é inevitável te perguntar. Na sessão desta terça-feira, 27 de outubro, a Câmara abriu uma CPI para apurar esses apagões constantes que tem tido em Rio Preto e que teve o ápice nesse final de semana do dia 23 e 25 de outubro. Aí muita gente sem energia, claro, causado por um vendaval fora do comum. O que você pode dizer sobre isso? E queria que você falasse um pouco também dessa resposta, talvez tardia, que a CPFL tem dado no atendimento quando há esses apagões. Olha, com relação à CPI, nós tomamos o conhecimento hoje até através pela imprensa, né? Pelo jornal aí que nós tomamos o conhecimento dessa abertura. Então, com relação à CPI, neste momento a gente não tem o que dizer ainda, que isso será avaliado aí pela direção da empresa, pelo jurídico da empresa, né? E numa outra oportunidade aí, com certeza nós estaremos aí nos pronunciando a respeito disso. Agora, com relação ao temporal, né, o temporal que ocorreu aqui, na verdade, foi no dia 22 de outubro, na quinta-feira, por volta aí de 19 horas, e foi assim, um vento muito forte, né? Chegou aí até, pelas medições, inclusive, veiculado em jornais, na ordem de 90 quilômetros por hora. Então, o estrago realmente foi muito grande, muitas árvores caíram em cima da rede, nós tivemos árvores que caiu em cima de poste, quebrando poste, partindo cabos. Então, assim, o volume de atendimento foi muito grande. Só para você ter uma ideia, nós temos, em média, em tempo normal, em torno de 40 ocorrências diárias, né? Nesse dia do temporal, ela foi para 800. Quer dizer, então, assim, um número muito acima do que do normal do dia a dia. Mas o que nós fizemos? Pegamos todo o nosso efetivo, os funcionários mesmo de folga, que estavam em folga, a gente convocou, a gente montou um plano de contingência para que a gente desse uma resposta mais rapidamente. Agora, mas o grande problema é que esse vendaval ele acabou passando na área de concessão da empresa inteira, não só na área de concessão da empresa, mas praticamente no estado de São Paulo inteiro. Isso fez com que nenhuma outra região pudesse dar apoio a outra. Porque quando nós temos um problema, vamos supor, só aqui na nossa região, nós trazemos efetivos de Ribeirão Preto, de Bauru, de Araçatuba, Lins, Marília, inclusive até de Campinas. Mas esse temporal pegou todas essas regiões, então nenhuma região pôde socorrer as demais para que a gente tivesse assim, uma resposta mais rápida para o restabelecimento da energia.
Sem contar que quando eu disse lá das 40 ocorrências diárias, às vezes são ocorrências comuns, corriqueira, que o atendimento, o tempo de atendimento é muito mais rápido. Nesse momento, em função do temporal do vendaval, os estragos são muito maiores. E também cada ocorrência dessa, para ser restabelecido, o tempo ali é maior. Porque às vezes nós temos que primeiro podar uma árvore, às vezes se quebrou o poste, trocar o poste, depois emendar os cabos que se partiram. Então, cada ocorrência dessa, o tempo de atendimento é maior. Então, esse é o motivo que às vezes nós tivemos assim, uma resposta um pouco maior do que aquela do normal do dia a dia, né? E isso fez com que os clientes nossos realmente reclamassem, que é lógico que hoje ninguém quer ficar sem energia. Hoje, se você ficar meia hora sem energia dentro de uma casa, já é um incômodo muito grande, a gente sabe, tem ciência disso. Tanto é que nesse temporal a gente procura sempre fazer para restabelecer no menor tempo possível, mas num temporal como foi esse, aí fica difícil você ter essa resposta rápida. O que mudou na empresa? Você é da época que ainda era uma estatal, uma grande estatal. Após a privatização, houve redução no número de equipes, de efetivo, demissões? Como é que funciona o sistema de atendimento da CPFL hoje? Quando a empresa ela foi privatizada, foi investido muito em tecnologia. Tanto é que hoje, por exemplo, todas as nossas subestações, a grande maioria de chaves que nós temos instalada no município, elas são comandadas direto no nosso centro de operação, que fica em Campinas. Então, lá tudo por telecomando. Quer dizer, então esse investimento em tecnologia fez com que você pudesse diminuir um pouco o efetivo. Quer dizer, a partir do momento que antes o eletricista nosso ou o técnico teria que ir até aquela chave, se deslocar, às vezes para ir até naquela chave para saber a ocorrência que estava, o que tinha ocorrido nela. Hoje não, pelo próprio centro de operação, eles conseguem fazer esses comandos muito mais rapidamente, transferências de carga e tudo mais. É lógico que isso você acaba absorvendo um pouco a mão de obra, tá certo? Mas o número de equipes que nós temos hoje, ela é suficiente para atender essa demanda do dia a dia. Né? Isso daí ela é suficiente, tanto é que os nossos indicadores de qualidade, né, que é definido até pela ANEEL, que é o DEC, que é a duração de interrupção, né, do cliente, e o FEC, que é a frequência, é na ordem, a duração em torno de 6 horas, e o FEC está na faixa de quase 7, próximo de 7. O que quer dizer isso? Um cliente ele pode ficar interrompido no ano, não mais do que 6 horas e alguns minutos. Seria o que é o nosso padrão. tolerável. Não, que é o padrão. Né? A partir disso, a empresa ela é até penalizada. A ANEEL até ela aplica aí, multas caso a concessionária não cumpra. Agora, isso é cumprido, inclusive nós estamos até bem abaixo deste número. Mas isso é medido como? É uma subestação por subestação de energia. Então, aqui em Rio Preto nós temos 6 subestações. Então, aqueles clientes ligados naquela subestação, a média desses consumidores é no máximo 6 horas. Quando nós temos uma ocorrência... Por ano. Por ano. Quando nós temos uma ocorrência acima, que o caso que aconteceu agora, e que é transgredido esse individual por consumidor, que às vezes a maioria não ficou 6 horas, mas teve um consumidor, por exemplo, ficou 10 horas, 20 horas sem energia, esse consumidor, ele é ressarcido por esse tempo que ele ficou sem energia e o ressarcimento já vem na própria conta dele do mês seguinte. Entendi, é descontado esse tempo, então. Vem um crédito, na verdade, na conta, quer dizer, e abate do valor que ele tem que pagar. Que isso também, porque é um sistema, é o Prodiste, que é um sistema que foi desenvolvido até pela ANEEL, e a ANEEL tem esse controle diário desse programa de todas as concessionárias do Brasil. Né? Então, nós somos auditados e fiscalizados pela ANEEL diariamente desse sistema. Quer dizer, a ANEEL tem isso lá online. De todas essas ocorrências que acontecem com a gente, eles acompanham esses indicadores. E a frequência é próximo de 7 vezes, também na média. Se o cliente também ele foi interrompido mais do que isso, ele também tem um ressarcimento. Agora, a interrupção, ela é considerada acima de 3 minutos.
Então, por exemplo, quando tem aquela que a gente chama dos pisca, que normalmente às vezes pisca uma vez, cabe a energia uma vez, daí a pouquinho volta, em torno de segundos. Às vezes o primeiro, acho que é 15 segundos, ela retorna. O que é isso? É que a chave lá, onde, por exemplo, pode ter acontecido um curto-circuito na rede, a chave entendeu que isso é um defeito, ela desligou, até por questões de segurança. 15 segundos depois, ela rearma, ela tenta religar. Se ela religou e não teve mais nenhuma, vamos dizer assim, uma informação que talvez pode ter tido um problema, já restabelece o normal. Mas se ela percebe que ainda continua algum defeito, ela desliga pela segunda vez. E depois de 60 segundos, ela rearma pela terceira vez. Se também ali, de repente, foi só um defeito transitório, às vezes um galho que pegou na rede e tal, que já, vamos supor, já saiu da rede, ela religou, não entendeu mais o defeito, permanece. Não, ela entende que ainda existe algum defeito, ela desliga pela terceira vez, aí existe a interrupção. Porque até pela própria ANEEL, até 3 minutos não é considerado interrupção de energia. É o pisca em função desses procedimentos. Porque na terceira vez, a hora que ela desligou, e que talvez entende que pode ter um cabo caído realmente no chão, aí pode ter sido um problema mais grave. Aí, qual que é o procedimento? Nós temos que correr o alimentador ou aquela linha inteira antes de religar, justamente por conta de ter uma possibilidade de um cabo caído, e se eu energizar ela forçadamente, eu posso estar energizando um cabo e estar ali, talvez, matando uma pessoa, animais. Até sobre isso, Luiz, rapidinho que a gente tem um intervalo, quando tem um cabo caído no meio da rua, se esse cabo está rompido, ele não está energizado? Olha, nem sempre. Às vezes, justamente que às vezes o equipamento pode ter uma falha naquele momento e dele talvez não interpretar que teve esse cabo caído e ainda continua energizado. A orientação é nunca chegar perto. E avisar a CPFL o mais rapidamente com a informação realmente do cabo caído naquele local, porque essas são nossas prioridades de atendimento. Tá certo, a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Esse é o gerente de negócios da CPFL em Rio Preto, Luiz Antônio Gomes. Nós temos um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois, quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com a presença do gerente de negócios da CPFL em Rio Preto, Luiz Antônio Gomes, 33 anos de casa. Luiz, no bloco anterior falávamos de cabos rompidos, aí que seria uma prioridade da companhia. Alguns vereadores têm reclamado durante as sessões de uma suposta burocracia na hora de comunicar ocorrências à CPFL. Inclusive, na sessão dessa semana, relataram que acho que um vereador tentou comunicar e a atendente começou a pedir dados que ele não tinha no momento, como o registro, o número do cadastro da conta. Ele falou, olha, eu não tenho, eu estou vendo um cabo aqui no chão e estou comunicando. Tem mesmo essa burocracia? Por que essa dificuldade no contato? Não, olha, o nosso 0800 ele tem um script de perguntas e ali uma rotina de atendimento. Mas quando é cabo rompido, a gente tem até assim, orientação para lá os atendentes do 0800 para que realmente eles registram. É que às vezes o atendente ele tenta pegar o máximo de informações possível, até para a gente ter uma facilidade maior até da localização, de encontrar esse defeito. Mas ele pode estar ligando, né, o nosso cliente pode estar ligando no 0800 informando que é um cabo rompido, passando apenas o endereço. Mas o que a gente também pede, que às vezes pela internet ele consegue registrar, comunicar esse fato. Tanto só se for falta de energia, lá tem a pergunta se é cabo rompido ou se é árvore na rede. Então, qual é ali a ocorrência, né? E que até assim tem uma facilidade maior. Então, quem tiver nesse momento
de uma interrupção, às vezes pela internet ele é muito mais prático. Porque o que acontece nesses momentos de temporal, né, que nós temos essa demanda muito alta de ocorrências, o 0800 ele se congestiona também. Porque todo mundo ali está ligando naquele mesmo tempo, e não só daqui de Rio Preto, mas de toda a área da empresa, principalmente como foi nesse temporal que pegou a nossa área de concessão inteira. Então, realmente, aí se congestiona. E também não tem como você manter um efetivo, porque também você não sabe quando que vai ser o momento de um temporal. Apesar que quando a gente tem já que a gente acompanha pelo satélite, nós temos aqueles sistemas que nos acompanha essa incidência, quando realmente é anunciado, que já está aquela previsão, a gente já monta um plano de contingência. Mas, por exemplo, aqui em Rio Preto... Essa ocorrência do dia 22, vocês sabem o que foi? Um tufão? Então, olha, ele é bem próximo, né, classificado bem próximo de um tufão, pela velocidade do vento. Mas, por exemplo, em Araçatuba, ele tinha já chego esse temporal por volta de 2 horas da tarde. Em Bauru também. Nós até acreditávamos que Rio Preto ele não passaria por Rio Preto porque no sistema também não estava acusando. Inclusive aqui na área da Electro, que se eu não me engano teve até uma cidade, não me lembro o nome agora, que foi às 10 horas da manhã que chegou o vento lá, que teve uma destruição muito grande na cidade, destalhamento de casas e tudo mais, né? Então a gente até, como já tinha passado, inclusive nós estávamos já preparando equipes para ir para Bauru, porque o temporal lá tinha pego mais forte. Quando foi umas 7 horas, ele acabou chegando até aqui. E esse daí não estava previsto no sistema de estar chegando em Rio Preto, né? Então, para nós aqui, nesse do dia 22, foi até uma surpresa, porque a gente já sabia ali naquela região noroeste, ali, que é Araçatuba, Marília, Bauru, já tinha pego, mas assim, era 2, 3 horas da tarde. E a gente achou que até nós aqui nos ia passar em branco mas infelizmente ele acabou chegando. Nesse caso, Luiz, algum comerciante, população que ficou muito tempo sem energia, vou citar o caso aqui do mercado municipal, parece que eles ficaram 3 dias sem fase 220. Alguns, segundo o relato deles, perderam mercadorias, tiveram prejuízo em vendas. Como é que funciona nesse caso? A CPFL costuma, caso da avícola aí na cidade próxima, que perdeu milhares de frangos, a CPFL costuma ressarcir, isso acaba indo para a justiça? Como funciona? Não, olha, o ressarcimento, o cliente, sim, ele tem que entrar, registrar o pedido no 0800 ou a nossa agência de atendimento, o pedido do ressarcimento do dano lá obtido, informando a data e o horário. Isso será avaliado. No caso do Mercadão específico, não foi 3 dias. Ele teve uma ocorrência, foi restabelecido à tarde, mas aí no outro dia teve um defeito novamente, porque teve um cabo na saída do transformador que ele acabou se rompendo, tá? E ele sobrecarregou as outras fases e isso depois acabou queimando os outros elofusíveis. Então, assim, foram realmente 2 ocorrências, mas não foi 3 dias. Foi 3 dias. Né? Foi algumas horas nos 2 dias, que foi na sexta-feira e depois foi no sábado, né? Mas, assim, o cliente que achar que ele ou que teve um prejuízo em decorrência, ele tem que registrar o pedido na CPFL. A CPFL vai analisar a ocorrência e o dano que ele sofreu para ver se tem relação, né? Se procede o pedido, procede, né? Se proceder, a CPFL vai fazer o ressarcimento. Só assim, eu gostaria só de esclarecer o caso que até saiu no jornal ontem a respeito dos frangos, 4.000 frangos lá numa granja em José Bonifácio. Lá a ocorrência, o primeiro registro que nós tivemos ali de interrupção naquela linha que atende aquela granja foi no sábado, né, às 14h35, que nós temos lá o registro que foi da primeira ocorrência. A CPFL atendeu às 21 horas, foi feito o restabelecimento, era uma chave, um elo fusivo da primária que tinha queimado, a CPFL restabeleceu e ligou todas as propriedades que estavam ligadas nessa linha.
No domingo, às 9h18, que o pessoal da granja, lá dessa granja específica, que ligou na CPFL novamente, abrindo uma nova reclamação, dizendo que eles ainda estavam sem energia. A CPFL foi lá às 15h10, a CPFL foi no domingo para atender. Chegou lá, verificou que era um problema interno. A secundária interna deles, que é depois do medidor, que tinha rompido. Isso foi orientado, que aí, como é um problema interno, eles deveriam procurar um profissional para que fizesse o restabelecimento. Então, quando eles falam que eles ficaram lá 20 e poucas horas sem energia, na verdade, tudo bem, eles até ficaram, mas a CPFL fez o atendimento. Só que se ele tivesse ligado na sequência, logo depois das 21h, olha, mas eu permaneço sem energia, porque todas as propriedades em volta ali retornou. A CPFL teria voltado, teria só antecipado essa informação do defeito interno do cliente. Nesse caso, a CPFL presta esse serviço particular e cobra depois ou não? Não, nós não podemos, porque sim, é como se fosse numa residência, deu um problema interno, a gente adentrar na residência... Não, mas a pedido do cliente? Não, nem a pedido, isso já é procedimento, não a CPFL, como nenhuma concessionária presta esse tipo de serviço particular. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, Luiz, falar daquela polêmica que houve na questão da transferência dos ativos ou passivos? Ativos. Ativos de iluminação pública. Como é que está isso? Houve a discussão, liminares, cidades ganharam, cidades perderam. Como é que está hoje essa situação, especificamente em Rio Preto? Em Rio Preto, ele entrou, né, com um pedido de liminar aqui na Justiça Federal de São José do Rio Preto e a liminar foi negada. Isso foi lá em 2014. Em setembro de 2014, essa liminar ela foi julgada, a ação principal, o mérito foi julgado. Só que quando ela foi negada a liminar, a Procuradoria do município recorreu para o Tribunal Federal em São Paulo. Quando o Tribunal em São Paulo, que foi em outubro, no tribunal deu a liminar. E em setembro, aqui, a Justiça Federal havia já julgado o mérito e julgado improcedente para a Prefeitura. Quer dizer, que isso daí teria que ser o município deveria receber esses ativos. No entendimento jurídico da CPFL, em função do mérito ter sido julgado e julgado improcedente, a CPFL entende que essa liminar, mesmo sendo do tribunal em São Paulo, perdeu a validade. Perdeu o objeto. Perdeu o objeto, mas a Procuradoria do município tem outro entendimento e justamente o contrário, que em função lá do tribunal ter dado esta liminar, ela estaria valendo, né? Então, assim, e aí também a Prefeitura fez um questionamento para a ANEEL, dizendo das condições, da qualidade do ativo e tudo mais. A ANEEL determinou para as concessionárias que a concessionária deveria, então, prorrogar as transferências até junho deste ano, de 2015, né? E que acabou agora, na hora que venceu em junho, ela prorrogou agora até final de novembro, para as concessionárias continuar dando manutenção para esses municípios que haviam feito esses questionamentos, né? E que teria transferido. Mas como há esse entendimento aí, justamente contrário da validade ou não da liminar, foi feita uma consulta ao desembargador no Tribunal de Justiça e a gente está só aguardando este parecer, essa definição, se realmente da validade ou não. Bom, mas hoje, então, é a CPFL que está nós continuamos dando manutenção. Se, porventura, o desembargador, né, pelo despacho, não, olha, realmente ela não está válida, o município, a partir de dezembro, deverá assumir. E se realmente ela estiver válida, aí nós vamos ter que aguardar o julgamento do mérito também dessa ação lá pelo Tribunal em São Paulo. Tem até uma licitação em andamento, parece, na Prefeitura, aí, já para a compra de alguns equipamentos, né? Sim, eles estão se antecipando que caso realmente essa liminar não esteja... Que deve ser uma tendência aí, mesmo que a médio prazo a Prefeitura vai ter que assumir. Sim, pelo menos o que a gente tem já
de informações da ANEEL, que a ANEEL tem passado que realmente essas ações São não, atribuição elas da não prefeitura. vão ter sucesso. Realmente todas elas podem demandar um tempo aí, mas elas serão Questão de lâmpada, então, troca de lâmpada é prefeitura ou CPFL? CPFL. Então, a pessoa que precisa de em lâmpada... São José do Rio Preto, em que Rio nós temos Preto. muitas cidades aqui da região, que inclusive as prefeituras já assumiram, assumiram, já assinaram o contrato e já estão dando a manutenção. Rapidamente, Luiz, estamos chegando ao final do programa. Nós temos hoje uma perspectiva de redução no preço da energia depois dessa alta, vamos dizer, cavalar aí do último ano. Tem a médio prazo aí uma perspectiva de que esses valores voltem àquilo que era antes dessa crise hídrica? Olha, não há essa perspectiva. Por quê? Porque justamente o custo dessa energia, esses aumentos foram em decorrência da utilização de energia através de termoelétricas, que é gerada por óleo diesel, carvão mineral e o gás natural, que é uma energia muito mais cara que a hidrelétrica. Então, esse reajuste foi para repassar esses custos. Então, assim, pelo menos o que a gente tem a tendência é que não há redução. Nem que se normalize aí nível de reservatórios, enfim. Mas a hora que normalizar os reservatórios vai ser para a energia gerada dali para frente. Talvez pode ser que não há um reajuste, talvez um reajuste menor do que esse em função da geração de energia pelas termoelétricas. Tá certo. Luiz Antônio Gomes, para a gente terminar, em Campinas a CPFL tem um projeto de excelência ali na área de cultura, né? A CPFL Cultural, inclusive com aquele programa Café Filosófico exibido na TV Cultura. Existe uma perspectiva, uma previsão de se trazer um projeto parecido, um centro cultural aqui para Rio Preto? Olha, assim, não há essa expectativa, mas assim, a gente já solicitou porque a empresa, o ano passado, ela acabou levando por uma semana em Ribeirão Preto, uma semana ficou em Bauru, uma semana em Sorocaba e uma semana em Santos. Por quê? Porque essas são consideradas sedes regionais da CPFL. Então, Rio Preto nós pleiteamos, mas ainda nós não temos aí a confirmação se virá ou não. Mas realmente é um projeto assim, muito interessante e um projeto realmente de excelência que a CPFL tem na área de cultura. Sem dúvida. Bom, gente, esse é o gerente de negócios da CPFL, Luiz Antônio Gomes. Quer falar alguma coisa, Luiz? Está aberto aí. A gente só agradece essa oportunidade, né, de estar aqui também esclarecendo aí para os nossos clientes. A gente sabe de todo esse transtorno ocorrido aí, né, somente nesse último final de semana em função do temporal, mas que infelizmente são coisas que assim, não é do agrado da CPFL, mas aconteceu e a gente tentou pelo menos minimizar. Muita gente ficou insatisfeita, a gente sabe disso, e o que a gente pede, assim, realmente um pouco de compreensão, porque os estragos em função do temporal foi, assim, uma coisa bem significativa. Pois é, até passou uma pergunta aqui, bem rapidamente. Por que algumas regiões são mais suscetíveis? Schmidt, a região dos Damas ali, Talhado, alguns bairros a energia costuma cair mais, em outros não. Às vezes é onde passa, porque o nosso maior problema em temporal acaba sendo árvore. A árvore é o maior problema. Porque às vezes um galho, mesmo que pequeno, mas ele começa a bater na rede no temporal em função do vento, ele fecha o curto e tem um desligamento. Não tem a ver com um cabo melhor, pior? Não. Nada, e às vezes é onde você tem uma incidência talvez maior de árvore, é onde nós temos o maior problema. Tá certo. Luiz, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou nesse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima semana.